Oi, gente! Já pensou você mudar para o Canadá e ter que só procurar profissionais de saúde brasileiros? Imagina, você precisa de um dentista, de um médico de família e ainda assim você só procurar pessoas que falem português. Será que faz diferença isso aqui? Será que o médico canadense é melhor que o médico brasileiro? Ou o médico brasileiro é melhor que o médico canadense? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Eu sou Helenice Rivas, esse é o meu canal Canadá do Zero, onde ajudo vocês a irem do zero ao Canadá sem entrar numa fria. Solta a vinheta aí pra nós, Adalto! Então vamos lá, galera. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês a minha experiência morando 6 anos no Canadá, relacionado sempre a profissionais de saúde. É claro que eu conheço muitas pessoas que sempre vão optar ir para médicos brasileiros, dentistas brasileiros, tudo brasileiro. Mas eu nunca dei preferência para isso, mas eu vou compartilhar aqui com vocês qual é a minha experiência em relação a isso, tá? Primeiro de tudo, o médico de família. Quando você chega aqui no Canadá, você precisa procurar um médico de família, seja na província que você estiver. Então, como vocês sabem, eu morava em Ontário. Eu demorei, até que acompanho o meu canal há muito tempo, sabe que eu demorei muito a fazer o plano de saúde de Ontário, eu demorei muito a procurar um médico de família. Mas aqui em Calgary, né, na província de Alberta, eu percebi que os brasileiros, a maioria dos brasileiros que eu conheço aqui, eles optam sempre por profissionais de saúde brasileiros. Então, eles procuram médicos de família que sejam brasileiros ou que falem português, né? E aí, eu conversando com eles, eu falei assim, tá, mas por que isso? Então eles falaram que apesar deles já saberem inglês, eles falarem a língua, apesar deles serem fluentes no inglês, eles falam que não conseguem explicar, por exemplo, o que eles estão sentindo. Então se ele quer falar que ele tem um formigamento no braço, ele vai falar que ele tem ants, tem formiguinhas no braço? Não, né? Hoje, eu não vejo essa necessidade do meu médico ser brasileiro. Como vocês sabem, quem me acompanha mais no Instagram, eu descobri que eu sou celíaca. Então, eu tô desde janeiro fazendo tratamento. Eu vou ao médico todo mês e nenhum dos meus médicos são brasileiros em relação a essa questão de ser celíaca. Então, vamos lá, vamos responder a primeira coisa que eu perguntei nesse vídeo. O médico brasileiro é melhor que o médico canadense? O canadense é melhor que o brasileiro? Bem, eu não tenho experiência com médico de família aqui no Canadá, porque todos os meus médicos de família, como eu mencionei, foram canadenses ou imigrantes de outros países, mas não brasileiros. Porém, a minha experiência relacionada quando eu ia ao médico no Brasil, né, aquele clínico geral que você tá acostumado a ir, e indo aqui ao médico de família, pra mim, o médico brasileiro, ele te dá antibiótico, é só você pedir. Então, eu consideraria que nessa questão é melhor. Um exemplo é, quando eu descobri ser celíaca, né, antes desse diagnóstico, o médico de família, ele me enrolou por 3 meses. Não. Porque quando eu fui pro gastro, né, o gastro falou, bem, agora você tem uma bactéria super resistente. É de mais de 8.000! Mais de 8.000?! No seu estômago, porque você ficou tomando antibiótico e não tomava pelo tempo certo. Ou seja, era pra eu ter tomado por 10 dias. O meu médico de família me fez tomar por 7 dias. Conclusão, isso, né, estrupiou todo o tratamento e agora a gente tá aí nessa luta. Mas então, respondendo a pergunta, eu considero médico de família brasileiro, que no caso é o clínico geral, melhor que o médico de família canadense. Então, neste ponto, médico brasileiro 1-0 pro canadense. Quando eu falo 1-0 pro canadense, o canadense tá ganhando ou o canadense tá perdendo? O canadense tá ganhando. Então, pera aí, Adalto. Então, nesse ponto aqui, 1-0 pro médico brasileiro. Ah, sério? Oi, Bárbara. Gente, essa é a Bárbara Cereja de Pequenas Ideias. Apartamentos, pequenas ideias, como é que é? Ideias, pequenos apartamentos. Ela tá me ligando agora no meio do vídeo, galera. Fala, amigo. Topou. Então, gente, a Bárbara me ligou. Vou lançar o desafio pra Bárbara aqui, tá? Ela tem que montar um cenário pra mim, como vocês estão vendo. Tá um cenário super improvisado. E o budget dela vai ser $100. E ela tem uma semana pra resolver isso. Até o próximo vídeo do canal, galera. Pronto. Lancei ao vivo. Ô, louquinho, meu. Esta fera aí, meu! Vamos lá. Então, gente, a minha segunda experiência aqui, que eu tive médico brasileiro e médico canadense, é com naturopata, né? Pra quem também me acompanha há muito tempo, já sabe que a vitamina D aqui na pessoa de vez em quando tá baixa, e aí eu tenho que tomar vitamina na veia, né? Então, lá em Toronto,
eu tinha um naturopata e ele era brasileiro. E eu gostei bastante dele, tá? E assim, o naturopata, por ele ser brasileiro, ele entendeu muito melhor o que eu tava tentando explicar. Então, nesse ponto, que os meus amigos falam aqui, que eles preferem um médico brasileiro por conseguir se expressar melhor, eu acredito neles. Tipo assim, é algo real, não que faça diferença pra mim hoje. Mas lá em Toronto, quando eu precisei de um naturopata, eu expliquei pra ele a questão que a gente tava cansado, que por sinal isso se estende até hoje, que a gente tinha dificuldade pra dormir, a gente andava muito ansioso. Então foi muito bom porque eu consegui explicar coisas pra ele mais profundas, como eu posso dizer, mais em questões psicológicas, da ansiedade e tudo, e ele conseguiu me passar um medicamento que era uma coisa mais leve, e que talvez eu não conseguiria passar isso com esses detalhes se eu tivesse ido no naturopata canadense, né? Então essa foi a minha experiência tendo um naturopata lá em Toronto. E ele era brasileiro, então muito bom. Mas ele já ganhou pontinho? Ainda não. Hoje não! Porque aqui em Calgary eu também encontrei uma naturopata e ela não é brasileira. Eu tenho mais dúvidas se ela é canadense, porque quase todo mundo aqui no Canadá é imigrante. Porém, eu também estou fazendo, né, o mesmo tratamento que eu fazia lá em Toronto, de botar medicação direto na veia. Mas hoje eu faço isso por ser celíaca, ainda não está absorvendo tudo que eu como. Então eu preciso, né, fazer esse booster aí de vitaminas na veia. E essa médica que eu estou tratando hoje, eu já gostei mais pela questão que não é todo médico aqui que vai te passar um exame hormonal. E eu quero saber como estão meus hormônios, principalmente depois de ter tido Covid 2 vezes, depois de descobrir que eu sou celíaca, entendeu? Eu só descobri ser celíaca depois que eu tive o Covid. Então, na verdade, ela me deu essa possibilidade de passar vários exames, exame de hormônio, que é muito importante. Ela entendeu as coisas que eu não posso comer, então ela me passou, por exemplo, um whey protein que não é whey protein, é só o de carne. Beef protein. Mas você não faz isso no meio do vídeo, né? Que agora eu vou ter que falar tudo de novo. Né? Um pó de proteína, protein powder, só de carne, né? Que é o beef protein. E ela entendeu que toda medicação que ela for me passar, toda dieta que ela for me passar, não pode ter glúten e não pode ser algo que tenha sido processado em mesmas máquinas que tenha sido processado algo com glúten. Então, quando ela me deu essa proteína, tava lá escrito, não contém glúten, não tem cross-contamination. Então, isso é muito bom. Então, foi um pontinho aí pra ela. Eu ainda estou em tratamento com ela, eu vou continuar fazendo esse tratamento e talvez eu traga aí mais experiências, mas hoje eu diria que a naturopata canadense foi melhor que o naturopata brasileiro. Porém, não significa que o brasileiro foi ruim, que o brasileiro também foi muito bom. Mas em questões de exames hormonais e você conseguir pedir exames, balanceamento e pedir reposição hormonal, a naturopata aqui de Calgary, canadense, entre aspas, foi melhor. Então, tá empatado. 1-1 pros brasileiros e 1-1 pros canadenses. Pleonasmo! Pleonasmo! Dentista, dentista vai pegar agora. Gente, polêmica agora, dentista. Por aqueles mesmos motivos que os meus amigos brasileiros aqui de Calgary optam por médicos de família brasileiros, eu optei pelo dentista, porque como eu usava aparelho, eu tinha um aparelho móvel, eu usava contenção, eu precisava explicar essas coisas. Hoje eu sei, né, porque como eu tive dentista canadense, eu sei explicar tudo que acontece aqui nos meus dentes em inglês, mas no começo eu não sabia, então eu fui pra dentista brasileira. E aí você espera, tipo assim, que dentista brasileiro... Gente, eu usei aparelho no Brasil por 6 anos. Então eu esperava que a dentista brasileira aqui fosse me atender do mesmo jeito que era atendido no Brasil. E não é. Tipo assim, essa dentista especificamente, eu achava ela muito lerda, a mulher era sonolenta, tava sempre cansada, entendeu? Ela ia explicar o que tava acontecendo aqui, ela fazia assim... Ela parece aquele desenho, Adalto, do bicho preguiça, tá ligado? O bicho preguiça com o coelho, na hora que vai atender, aí fica assim... Então, gente, essa dentista, ela não era tão boa assim. Eu já tava com algumas reclamações relacionadas que meus dentes estavam se afastando, que a minha gengiva tava retraída. E ela foi muito... Ela era uma brasileira muito canadense, sabe? Muito acostumada já com o processo aqui canadense, que... aqui no Canadá, se tu tá com o dente torto, mas não tá podre, tu fica com o dente torto. Eles não se importam tanto
com a estética, mas sim se tá preto ou não tá, entendeu? E eu, como uma boa brasileira, eu me importo de ter o dente alinhado, tanto que hoje eu voltei a usar aparelho. Então essa dentista eu não gostei muito, mas como era próximo da minha casa, eu continuava indo, né? Aí eu mudei pra Calgary. Então, no meio, né, desse vucu-vucu que aconteceu lá, e nesses últimos 2 anos de pandemia e tal, que não tinha dentista aberto, não tava funcionando, então o meu aparelho, a minha contenção quebrou e o meu aparelho móvel quebrou. E nisso os meus dentes começaram a entortar. E aí, quando eu fui, né, nessa dentista, ela não fez nada. Tipo assim, ela só falou, sua gengiva tá retraída. Mas eu não sei se a gente pode fazer cirurgia, eu acho que não é o caso. Aí eu já fiquei meio irritada com aquilo. Eu falei, beleza, então não pode fazer nada, não pode fazer nada. Aí eu vim pra Calgary e procurei aqui um dentista, isso com a contenção ainda quebrada. Quando eu encontrei com o dentista daqui, esse é canadense mesmo, e por incrível que pareça, ele tá aprendendo português. Estranho, né? Ele morou um tempo lá no Brasil, acho que uns 3 meses, aprendeu português. Então esse dentista, ele explicou o seguinte: o seu dente vai cair. Foi isso que ele falou. O seu dente vai cair se não fizer cirurgia urgente. O seu dente vai cair, a gente vai ter que tirar essa contenção. Ou então a gente vai ter que tirar o teu dente e implantar outro dente. Eu fiquei assim, gente, como assim? Conclusão, ele colou a contenção que eu tinha, me encaminhou para outro dentista também canadense e eu fiz essa cirurgia. Aonde fez o quê? Removeu um pedaço do céu da boca e botou aqui embaixo. Beleza. Aí depois eu voltei para esse dentista e eu queria alinhar o meu dente. E aí esse dentista falou, não precisa alinhar o seu dente. O seu dente já tá bom, você fez a cirurgia, a gengiva não vai mais retrair. Por que você quer o dente alinhado? E eu pensando, gente, eu achei que era uma escolha minha, querer o dente alinhado ou não. E aquilo começou a me irritar. Então, depois que eu fiz essa cirurgia, eu falei assim, cara, eu preciso alinhar esse dente, porque tava ficando cada vez pior. E eu não achava que era algo assim tão mirabolante que eu não pudesse colocar um aparelho. Então foi aí que eu recorri para onde? Para um dentista brasileiro. Coloquei no Google, dentista brasileiro em Calgary. Comecei a procurar, comecei a ver review, achei um dentista brasileiro, que é o que eu estou me tratando hoje, que é o que está cuidando do meu dente, que eu uso aparelho, e esse dentista, assim, tem o melhor da tecnologia, ele realmente é um dentista brasileiro, ele traz as tecnologias do mesmo que usa no Brasil, apesar de o Canadá ser um país de primeiro mundo, essa questão de tecnologia em clínicas, a forma que os médicos te atendem, tudo isso, o Brasil está milhões de anos à frente do que aqui no Canadá, tá? E, nossa, isso é algo que ninguém imagina, mas é verdade. Então, o dentista que eu tô hoje, tudo, gente, tudo é muito bom. E ele é brasileiro, ele fala português, eu consigo explicar pra ele. A primeira coisa que ele viu, ele foi assim, a gente consegue colocar um aparelho aí pra alinhar o seu dente. Eu falei, cara, obrigada, era isso que eu queria ouvir. Então, para dentistas, eu não sei o que eu voto, porque a primeira dentista brasileira, ela era muito ruim. O segundo aqui canadense era bom, mas ele não ia tratar o dente torto, só o dente podre. Mas eu não tenho nenhum dente podre, eu queria tratar o dente torto. E hoje eu tenho o Dr. William, que ele é brasileiro e ele é muito bom. Então eu dou ponto pra quem? Jurado, pra quem que eu dou ponto? Pro brasileiro ou pro canadense? Brasileiro. Então tá. Então o ponto pra dentista vai pro dentista brasileiro daqui. Lembrando que a outra foi expulsa do game porque ela era muito lerda. Se ela ouvir esse vídeo, vai ficar chateada com você. Não tô falando o nome dela. E tu é ruim mesmo. De fato. Eu sou. Então, gente, o que você tá achando desse vídeo até agora? Comenta aqui embaixo se vocês têm experiência com médico canadense ou em hospitais aqui canadenses. Quero ouvir de vocês. Na verdade, eu quero ler de vocês aqui embaixo. Então, gente, o quarto e último que eu tenho experiência aqui com profissionais de saúde brasileiros e canadenses é com acupuntura, né? Gente, eu fazia acupuntura lá em Toronto também e hoje eu faço aqui em Calgary, tá? Lá em Toronto eu fazia numa clínica bem próxima da minha casa. E assim, o cara ele não era ruim não, ele era bom, ele ia lá, instalava minha coluna e depois colocava umas agulhinhas. Algo que eu não gostava muito era que ele não se aprofundava, na verdade, no que eu tava sentindo. Então, tipo assim, ele falava, você tá com uma dor no pescoço, ele ia lá e colocava as agulhas no pescoço. Dava 20 minutos, ele me tocava, pode ir. Então, tipo assim, eu não tinha um tratamento, eu ia lá pela dor pontual e voltava. E ele passava também medicação tipo, toma um Tylenol, toma um relaxante muscular. Então, era o único que eu tinha, eu pensava, tá ok. Mas hoje eu vou na clínica aqui dos amigos meus,
que é o Adriano e a Adriana. Depois eu posso até deixar o link aqui pra vocês da clínica deles, tá? E eles fazem um trabalho já diferenciado. Então o Adriano, ele conversou comigo, perguntou tudo que eu estava sentindo. Aí quando é dor nas costas, quando é uma dor no joelho, uma dor no treinamento, ele pergunta até, você tá dormindo bem, você não tá? Então o tratamento não é só agulhadinha. Ele tenta entender tudo que eu tô sentindo para saber quais os pontos que vão me ajudar ali, quais os pontos de acupuntura vão ser melhores, vão melhorar aí as minhas causas, os meus sintomas, se ele ativá-los, né? Então, nessa questão, eu não tô dizendo que o do Canadá lá era ruim, mas não sei, pode ser também que como eu ia pelo plano de saúde, pra ele tinha que atender mais pessoas, então não valeria a pena ele gastar muito tempo comigo. Em compensação aqui hoje, eu fico 1 hora na clínica dos Adrianos, Adrianos porque Adriano e Adriana, eles são um casal, né? Eu fico 1 hora lá na clínica com eles e eu saio bem melhor, eu consigo até dar uma relaxada. Tem até vídeos aqui do meu vlog, eu indo fazer acupuntura lá. Fala, Adri! Tem como tu botar um pouco que eu esvazie e emagreça agora? Não! Então, gente, nesta questão aí, o brasileiro ganhou disparado do médico canadense. Então, rufa os tambores. Quem ganhou é o médico brasileiro. Por incrível que pareça, sim, os profissionais de saúde brasileiros, para nós brasileiros, são melhores do que os canadenses. Principalmente porque eu acho que no Brasil eles enfrentam tantas dificuldades para conseguir se tornarem médico, para conseguirem atender ou para trabalhar até mesmo num hospital, às vezes no hospital público, que quando eles chegam aqui as coisas são bem mais fáceis, eles conseguem, né, se dedicar melhor, não sei. Mas eu tô abrindo aqui para vocês que eu considero sim os profissionais de saúde brasileiros melhores do que os canadenses. Então, o que vocês acharam, galera? É surpresa pra vocês? Não é? Vocês têm alguma experiência negativa utilizando o sistema de saúde aqui no Canadá? Ou indo a algum médico de saúde canadense ou até mesmo um brasileiro? Você tem uma experiência ruim com o médico brasileiro aqui no Canadá ou com o médico canadense? Comenta aqui embaixo e já deixa o alerta aí pra outros brasileiros que estão vindo pro Canadá pra eles evitarem ou até mesmo procurarem esses profissionais, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seu amigo que está pensando em vir ou não pro Canadá. Vá que isso seja aí a decisão final pra ele de vir ou não. Ah, não, eu só quero me tratar se os médicos forem tão bons quanto os do Brasil, ou isso não faz diferença, tá bom? É isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!